quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, capítulo 23. E hoje nós vamos estudar, nós vamos conversar, nós vamos falar, nós vamos discorrer sobre esse salmo maravilhoso, sobre esse salmo que fala sobre o cuidado de Deus para nós. Eu imagino que o Salmo 23 seja uma das passagens mais amadas do Antigo Testamento, uma das passagens mais queridas do Antigo Testamento. É um salmo que nas suas entrelinhas existem verdades escondidas. Nas entrelinhas desse salmo existem preciosidades que nós vamos ver e vamos aprender nesta noite, em nome de Jesus. Então nós vamos fazer o seguinte: primeiro nós vamos ler o salmo completamente, os 6 versículos, e depois eu vou comentar versículo por versículo junto com você. Então vamos lá, Salmo capítulo 23. Para quem não sabe, esse é um salmo que foi escrito por Davi, ok? Pelo rei Davi, pelo pastor Davi, pelo salmista Davi. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Querido Pai, nós já estamos na tua presença, mas nesta hora, nesse momento, eu venho humildemente como teu servo te pedir a Deus que o Senhor me use para transmitir a tua mensagem, a tua palavra da forma mais fidedigna possível, e que esse salmo tão poderoso seja revelado nesta noite. Seja revelado, Pai, aquele que está ouvindo essa palavra, seja ao vivo ou seja depois dela gravada, que esse salmo chegue realmente no coração de cada pessoa, Pai, e que cada um que ouvir receba a unção contida nesse salmo, receba, Espírito Santo, o entendimento do cuidado do pastor, receba o entendimento de quem é o verdadeiro pastor e de quem somos nós como ovelhas, e que o Senhor fale de uma maneira simples, poderosa, calma, forte em cada coração, em nome de Jesus, amém. Amados, esse salmo ele é maravilhoso, é um salmo que faz uma analogia. O que é uma analogia? Uma analogia é uma relação de semelhança. É um salmo que faz uma relação de semelhança. Ele estabelece uma semelhança entre o pastor das ovelhas, aquele pastor mesmo, aquele homem pastor, cujo ofício, cujo trabalho é pastorear, é cuidar das ovelhinhas. Ele faz uma analogia entre esse pastor e o pastor dos pastores, o nosso pastor supremo, o nosso pastor maior, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos hoje ver algumas verdades sobre o Salmo 23. E a primeira verdade, a primeira coisa que nós precisamos observar nesse salmo é que esse salmo foi escrito por um pastor. Quando se fala de Davi, geralmente nós nos lembramos de Davi como rei, nos lembramos de Davi como um guerreiro, nos lembramos de Davi como um homem segundo o coração de Deus, nos lembramos de Davi como um músico, como alguém que tocava, como alguém que ministrava.
Mas às vezes nós nos esquecemos que antes de ser rei, Davi foi pastor. A essência dele é pastor. A vida dele, o ministério dele, a história dele começou como pastor. O salmo que fala sobre o pastor, que é Jesus, foi escrito por um pastor. Por ser pastor, Davi conhecia a rotina de um pastor. Quando eu estou falando aqui sobre pastor, nesse momento, eu quero que você pense, traga na sua memória a imagem daquele pastor de ovelhas mesmo, o bichinho, o animalzinho, aquela ovelhinha. Era isso que Davi fazia no início. Então ele conhecia a rotina de um pastor e ele também conhecia a rotina de uma ovelha. E você só vai conseguir entender a verdade sobre esse salmo se você prestar atenção no que eu vou falar, porque eu vou expor aqui a você um pouco da rotina de um pastor de ovelha e um pouco também da rotina da ovelha. Davi, ele conhecia muito bem essas duas rotinas, porque ele era pastor, então consequentemente ele cuidava das ovelhas. Mas eu quero já adiantar a você que a rotina de um pastor é cuidar para que absolutamente nada falte para a ovelha. Você vai ver mais para frente dessa palavra que a ovelha é um animalzinho totalmente indefeso. A ovelha, ela necessita do pastor. Nenhuma ovelha consegue sobreviver sem os cuidados de um pastor. Você vai entender o porquê. É impossível para uma ovelha viver sem o pastor. Talvez você pense, sim, porque aí vem o lobo e ataca. Mas ainda que o lobo não viesse, a ovelha é um animal, talvez um dos poucos animais que sejam assim tão indefesos do mundo. A ovelha está entre eles. A rotina do pastor é cuidar para que nada falte para a ovelha. E também existe uma rotina para a ovelha. A rotina da ovelha é aguardar o cuidado do pastor. O verdadeiro pastor, ele não vive sem ovelha. Ele perde a função, ele perde o propósito quando ele não está cuidando das ovelhas. Mas a ovelha também não consegue sobreviver sem o pastor. Um depende do outro, um está intimamente ligado ao outro. Davi conhecia essa rotina como ninguém. Davi conhecia a rotina do pastor como ninguém. E vou dizer a você, a Bíblia nos mostra, nos ensina que Davi, ele foi um bom pastor. Ele cuidava, ele levava a sério o cuidado para com as ovelhas. Se você for ler o livro de Samuel, você vai ver escrito lá que Davi já lutou com um urso por causa da ovelha. Davi já lutou com um leão por causa da ovelha. O primeiro versículo diz assim: o Senhor é o meu pastor. E aí tem um ponto e vírgula para fazer uma pausa aqui. O Senhor é o meu pastor. Vamos falar um pouquinho sobre esse ponto. Ao declarar isso, ao fazer essa declaração, quando Davi fala isso, o Senhor é o meu pastor, e aqui ele está falando do nosso pastor em comum, ele está falando de Jesus, ok? Ele está falando de Jesus, então está falando de Deus, está falando do Espírito Santo, está falando de Jesus. Então quando ele diz assim, o Senhor é o meu pastor, vamos fazer uma pausa, porque tem uma vírgula aí. Quando Davi declara, o Senhor é o meu pastor, Davi decide se colocar como ovelha. Davi decide se colocar sob. A língua portuguesa tem a palavra sobre e a palavra sob. Vou fazer um parênteses aqui, aulinha de português. Quando você fala sobre, quer dizer que você que está acima. A minha mão está sobre, em cima, está sobre a minha cabeça. A minha mão está sobre a minha cabeça. E a minha cabeça está sob, S-O-B, está debaixo, está sob a minha mão.
ok? Então quando Davi faz isso, ele decide se colocar ele decide se colocar debaixo do cuidado de Deus. E eu quero falar para você prestar atenção, porque esse salmo tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com você, tem tudo a ver conosco. Se colocar como ovelha, se colocar debaixo dos cuidados de Deus é uma decisão. Tem muita gente que sofre porque ele decide não estar debaixo do cuidado de Deus. Agora note uma coisa: quando Davi assume isso, ele está falando, ele está declarando, ele está dizendo que não haverá dois pastores, que não haverá dois senhores na sua vida. Agora presta atenção, Davi fala isso porque ele entendia de ovelha. Então ele estava se colocando como uma ovelha. E o único cuidado que ele queria é o cuidado do pastor. Agora escuta isso. Eu fiz uma pesquisa, fiquei algumas horas pesquisando sobre os pastores raízes, pastor primitivo, pastor lá do Oriente e também as ovelhas. E sabe, eu descobri uma coisa fantástica. Eu descobri que a ovelha, ela não aceita muito bem a troca de proprietário. Ela não aceita muito bem a troca de um pastor. Estou falando da ovelhinha, aquela que faz assim, ó. Essa ovelha, ela se apega demais ao seu pastor. E quando por alguma razão o pastor, aquele que vai levando a ovelhinha, quando por alguma razão ele precisa abrir mão daquela ovelha, sabe o que eles fazem? Eles preferem enviar essa ovelha para o matadouro do que entregá-la a outro pastor. Simplesmente porque a ovelha não aceita comida da mão de outro pastor. A ovelha não aceita água da mão de outro pastor. Quando uma ovelha troca de pastor, quando precisa trocar uma ovelha de pastor, a ovelha morre, porque ela está tão acostumada. A relação entre pastor e ovelha é uma coisa tão complexa. Então isso me faz entender o porquê há uma morte espiritual quando alguém decide sair debaixo do cuidado do nosso pastor Jesus. Sabe por que tem muita gente morrendo por aí? Porque o Senhor deixou de ser o seu pastor. E essa é uma mensagem para crentes, é uma mensagem para a igreja, é uma mensagem para aquele que se diz ovelha. Sabe, escuta isso: se você é ovelha, se você é ovelha do pastor Jesus, você nunca vai conseguir receber alimento de outro pastor. Pastor, mas existe outro pastor por aí? Biblicamente falando, há um pastor que a Bíblia chama ele de ladrão, chama ele de lobo, é o diabo, é o mundo, é o inimigo. E o mundo, o inimigo, tem pastoreado muitas e muitas ovelhas por aí, mas porque essas ovelhas decidiram sair debaixo do cuidado do pastor chamado Jesus. Você entende a profundidade, a riqueza desse salmo? E fique tranquilo que nós estamos apenas no começo. Davi, ele fala: o Senhor é o meu pastor. Porque ele sabia que a ovelha, ela não aceita um outro pastor. É praticamente impossível trocar a ovelha e pegar a ovelha de um pastor e colocar ela na mão de outro pastor. Ela morre, ela não aguenta, ela não aceita. Ela prefere a morte do que ser trocada de pastor. Inclusive, se você pesquisar nos filmes, nas figuras, você vai ver que geralmente o pastor, ele não apacenta sozinho, sempre tem uma segunda pessoa junto com ele. E isso é uma estratégia adotada pelos pastores orientais, porque assim a ovelha vai se acostumando com o pastor titular, vamos dizer assim, mas ela também vai se acostumando com aquele pastor auxiliar. Porque quando o pastor titular se ausentar, a ovelha já está acostumada com aquele segundo pastor. Mas ela não aceita uma troca, ela não suporta uma troca. Eu quero convidar você,
Faça do Senhor o seu pastor. Não aceite que o mundo pastoreie a sua casa. Não aceite que o mundo pastoreie a sua vida. Não aceite que o mundo pastoreie os seus filhos. Não aceite receber comida de um pastor a não ser Jesus. Presta atenção, não estou falando dos pastores de igreja local, assim como eu sou. Presta atenção, eu estou falando do pastor Jesus e o pastor mundo, porque o mundo também doutrina, o mundo também ensina, o mundo também pastoreia. Então a ovelha, ela tem essa característica. E a segunda frase do primeiro versículo, primeiro ele diz: o Senhor é o meu pastor. E aí depois ele diz: nada me faltará. Esse texto foi escrito em hebraico. E às vezes, quando você lê o Senhor é meu pastor e nada me faltará, às vezes nós temos a impressão do seguinte: o Senhor é o meu pastor, por isso eu vou ter tudo que eu desejo, vou ter tudo que eu quero. Mas na verdade, se você for olhar a fonte, se você for pesquisar esse primeiro versículo em hebraico, você vai ver que o sentido que Davi deu aqui é o seguinte: o Senhor é o meu pastor e de nada eu terei falta. O Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta, mesmo não tendo tudo. Esse é o sentido que Davi quis dar a essa primeira frase. Sabe por que tem muita gente insatisfeita com o que tem? Sabe por que tem muita gente que por mais que você dê a ela, sempre vai faltar? É porque o Senhor ainda não é o pastor dela. Porque quando nós temos Jesus como nosso pastor, Ele é suficiente para nós. Ele supre todas as nossas necessidades. Lembra que eu falei que a rotina do pastor é cuidar da ovelha? Lembra que eu falei que a rotina do pastor é cuidar para que nada falte para a ovelha? Essa é a rotina de Jesus na sua direção, é cuidar para que nada falte a você. Você pode não ter tudo o que deseja, mas certamente se você tem Jesus, você tem tudo o que você precisa, porque toda provisão que você precisa, todo recurso que você precisa está nele, vem por meio dele, vem através dele. O mundo não vai te dar tudo o que você precisa. E quando a gente fala tudo o que eu preciso, a maioria das pessoas já são materialistas, elas pensam logo na questão financeira. Mas presta atenção, dinheiro não é tudo o que você precisa. Você precisa de paz, você precisa de amor, você precisa de alguém que trate a sua alma, você precisa de alguém que te confronte, você precisa de alguém que te confronte, mas mesmo assim te ame. Você precisa de muitas coisas que o dinheiro não pode comprar. Você precisa de uma família, você precisa se sentir amado, e isso o mundo jamais vai conseguir te dar, porque o mundo não conhece o amor, simplesmente porque não conhece Jesus. Então Davi, ele fala: o Senhor é o meu pastor. Ele se coloca como ovelha, ele assume que ele prefere morrer do que ter um outro pastor. E aí ele fala: nada me faltará, de nada, absolutamente de nada eu terei falta. Eu quero que você repita comigo. Eu vou contar até 3 e você vai falar em voz alta aí, em nome de Jesus: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Combinado? Vamos lá? 1, 2, 3. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que declaração maravilhosa! Depois Davi, ele vai para o segundo versículo, ele diz assim: deitar-me faz em verdes pastos. Aí tem uma vírgula e ele segue: guia-me mansamente a águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos. O pastor, ele preparava o seu rebanho de manhã cedinho. Logo cedo, antes de o sol raiar, o pastor já estava com o seu rebanho pronto. Agora estou falando de novo do pastor da ovelhinha com lã. Ele preparava o rebanho bem cedinho. E ele preparava o rebanho para quê? Ele preparava o rebanho para levar o rebanho para o pasto. Agora preste atenção, porque o Oriente é uma região que tem muito deserto. E por ser uma região deserta, as pastagens
elas ficavam longe do curral. As pastagens eram feitas longe do curral. Havia uma distância muito grande. Geralmente as pastagens eram feitas e preparadas perto do oásis. E o oásis ficava longe do curral. E para chegar no oásis tinha que atravessar o deserto, tinha que passar pelo deserto. Então o pastor, ele levava as ovelhas de manhãzinha, porque aí o sol ainda não havia raiado. E eles conseguiriam percorrer uma boa distância antes que o sol começasse a ferir a ovelha, antes que o sol começasse a machucar e causar problemas para a ovelha. Então Davi, ele entendia muito bem isso, porque o pastor sempre tinha um pasto verdejante para levar a ovelha. E quando chegava naquele pasto, elas iam às águas tranquilas, que eu já vou falar daqui a pouco. Mas elas encontravam ali aquele pasto verdejante e elas sabiam que ali elas poderiam descansar. Sabe, vou lhe dizer, ontem eu ministrava na célula uma palavra que continha uma citação do Salmo 23. E eu dizia a eles algo que eu já falei em outras mensagens. Nós temos muita facilidade em correr. Nós somos bons em resolver coisas. Nós somos bons em resolver problemas. De fato somos. Quando eu digo nós, eu digo eu, você, o ser humano em geral. Mas uma coisa eu observo, principalmente nesses dias em que temos vivido, as pessoas, elas têm muita dificuldade de parar. As pessoas têm muita dificuldade de descansar. As pessoas têm muita dificuldade de se dirigir aos pastos verdejantes, de se dirigir às águas tranquilas. Mas eu quero lhe dizer que isso faz parte do cuidado do pastor para com a sua vida. Se o Senhor realmente é o seu pastor, se você realmente é ovelha, eu quero lhe dizer que todos os dias, esteja você passando pelo que for, vivendo o que for, todos os dias Deus quer te conduzir para os pastos verdejantes. E lá Jesus te vai falar para você: olha, filho, eu sou seu pastor. Isso basta. Eu sei o caminho, eu sei a direção, eu sei o momento de você sair do curral, eu sei o momento de você voltar novamente para o curral, eu sei de todas as coisas. Agora eu vou dizer, tem muita gente que ama a correria, mas despreza o cuidado de Deus para com ele. Tem muita gente que vem para a igreja em busca de uma resposta, e às vezes a resposta para ele é: ó, aquietai-vos e sabereis que eu sou o Senhor. Mas às vezes a pessoa não se aquieta. Há um turbilhão dentro da alma da pessoa, há um comichão dentro da alma da pessoa, e não come direito, e não bebe direito, e não trabalha direito, e não descansa direito, e não faz nada, e, sabe, parece que faz tudo, mas na verdade não faz nada. Eu quero ministrar e profetizar que Deus vai derramar descanso no seu coração. Você precisa entender que o descanso faz parte, mas o descanso é o Senhor que provê. E aí ele fala dos pastos verdejantes. Davi conhecia quantas vezes ele levou as ovelhas que ele cuidava para os pastos verdejantes. E aí ele fala assim, ó: guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Observe o detalhe: guia-me mansamente a águas tranquilas. Sabe, a ovelha, presta atenção nisso, a ovelhinha lá da lã, ela não tem nenhum elemento natural de defesa. Eu não sei se você já viu uma ovelha de perto, uma ovelha ao vivo, mas ela não tem ela não sabe se autodefender, ela não tem nenhum elemento dentro dela. Quando Deus a criou, como Deus é maravilhoso, Deus criou a ovelha para ser cuidada, ok? É para isso que Deus criou a ovelha, para ser cuidada, para receber o cuidado do pastor. A ovelha, ela não tem garra, ela não tem dente afiado,
não sai veneno dela quando ela está em perigo, não faz nada. Por isso a ovelha é um animal que tem medo de tudo. Ontem eu dizia que eu tive a oportunidade de uma vez visitar um sítio que a pessoa criava ovelhas, e eu aprendi uma coisa lá: a ovelha é um animal tão medroso, é um animal tão indefeso, que se você chegar perto dela e der um grito, tem ovelha que trava. Tem ovelha que trava, começa a tremer e desmaia. Você acredita? Porque ela sabe que quando ela é atacada, ela não consegue se defender. Ela não tem habilidade para se defender. Ela não tem recursos naturais para se defender. O único que pode defender a ovelha é o pastor. E vou lhe dizer que isso tem tudo a ver conosco. A única defesa que você tem, meu querido, é o pastor Jesus. Você quer defesa? Esconda-se atrás do pastor Jesus. Falaram mal de você e você quer se defender? Esconda-se atrás do pastor Jesus. A vida está difícil, você está com medo? Esconda-se atrás do pastor Jesus, porque você nunca vai conseguir se defender sozinho. Você não foi criado para se defender, você foi criado para ser pastoreado, você foi criado para ter cuidado, e o Senhor é o seu pastor, então nada falta a você, não falta também o cuidado de Deus na sua direção. Aleluia. A ovelha é um bichinho que se assusta com tudo. A ovelha, ela é tão assustada, ela é tão indefesa, que ela se assusta com o próprio reflexo na água. Quando a ovelha, ela ia tomar água, lá conduzida, guiada pelo pastor, quando ela olhava para a água, ela via o seu próprio reflexo, ela assustava com ela própria. E quando Davi fala de águas tranquilas, Davi sabia que a ovelha não toma água em rio agitado. Se tem cachoeira, se tem barulho, a ovelha não vai, ela não toma água. A água tem que ser calma, a água tem que ser tranquila, tem que ser água de descanso, tem que ser água de paz. Por isso o pastor a conduzia para essas águas de descanso, para as águas que descansam. E quero falar a você, você não está participando desse culto por acaso, você está participando porque Deus quer dizer a você. Eu sei que você sente a presença do Senhor aí onde você está, e o Senhor está te dizendo que chegou o momento de você se esconder atrás dele. Chegou o momento de Ele te levar às águas de descanso. Tem muita gente aqui que hoje Deus tira as águas turbulentas da sua vida, porque elas têm te assustado. É tanta água, é tanta turbulência que dá medo. Por que, Jesus? Por que estou passando por isso? Parece que é só comigo. O que está acontecendo? Ei, o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas substitui hoje as águas agitadas da sua vida por águas tranquilas, e você vai experimentar águas de descanso, porque o pastor conhece, ele sabe onde estão os pastos verdejantes, e ele sabe onde estão as águas tranquilas, e ele vai te levar lá. Mesmo diante de uma nascente, a ovelha pode morrer de sede. Presta atenção, porque isso é interessante. Mesmo que ela esteja diante de uma nascente, ela pode morrer de sede. É isso mesmo que você ouviu. Porque mesmo estando diante das águas, mesmo estando diante de uma nascente, a ovelhinha da lã, ela tem medo de colocar a boca na água, se a água tiver um mínimo de agito. Sabe, existem casos, existem vezes e existem ovelhas que mesmo estando diante de um rio calmo e tranquilo, por ver o seu reflexo na água, por ouvir de repente o barulho da água, mesmo calma, ela não toma água. Aí sabe o que o pastor faz? Gentilmente, com muito amor, o pastor vai lá, ele pega a água do rio, as águas de descanso, ele toma aquelas águas na sua mão, ele enche a mão de água, e aí ele leva a água e coloca a água na boca da ovelha. Gente, não é lindo isso?
Você entende o cuidado extremo do pastor para com a ovelha, e você entende a dependência extrema da ovelha para com o pastor. Mesmo a ovelha estando diante de uma nascente, ela pode morrer de sede. E vou dizer a você, isso tem tudo a ver conosco. Tem muita gente que o mal dele é o medo. Tem muita gente que o problema dele é o medo. E às vezes a pessoa, ela está diante de uma nascente, mas assim como a ovelha, ela tem tanto medo. Ela tem tanto medo de dar errado, ela tem tanto medo de amar e ser magoada, ela tem tanto medo de começar aquele negócio e se frustrar, ela tem tanto medo de alguém falar dela, ela tem tanto medo da vida, ela tem medo da morte, ela tem medo de tudo, que às vezes ela está diante de uma nascente, mas mesmo assim ela morre. Está diante de uma nascente, mas mesmo assim ela não consegue beber daquela água. Que tem gente aqui me ouvindo nesse momento que está nessa condição. Deus te levou às águas tranquilas, mas você não consegue dar um passo à frente, porque você tem medo. Mas assim como diz a canção, nós não somos mais escravos do medo. Seja livre desse medo. Saiba que o pastor está ao seu lado. E se você sentiu medo até aqui, saiba que o pastor, ele pega as águas na própria mão dele, e ele leva essa água, e ele entrega essa água para você nessa noite. Ele fala: pode beber. Bebe, porque são águas de descanso, não são águas para virar barco, não são águas de tempestade, não é água suja, é água calma, é água serena, é água tranquila, é água de descanso, é água que eu estou entregando para você. Então beba, sacia a sua sede. Aleluia. Eu quero profetizar, Deus vai levar você, vai apresentar rios para você. Pastor, o que significa exatamente esses rios? O que significa exatamente essa palavra? Olha, vou lhe dizer, você não vai mais ter medo de andar para frente. Você não vai ter medo mais de começar as coisas. Não vai mais ter medo de começar os sonhos que Deus colocou no seu coração. O versículo 3 é maravilhoso. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. A primeira frase de Davi, refrigera a minha alma, é exatamente isso que eu falei. Às vezes o pastor, ele tinha que ir até a nascente, pegar água com as próprias mãos e levar até a boca da pessoa, para que ela não morresse de sede. Vou dizer a você, mesmo sem você perceber, durante todos esses anos, Deus sempre trouxe refrigério para a sua vida. Todos os dias nós vivemos o refrigério do Senhor. Estamos vivendo um tempo tão atribulado. Você está careca já de ouvir isso, mas vai ouvir de novo. Você liga a TV, é só problema. Você entra nos sites de notícia, na internet, é só problema. De repente você entra na sua casa, é só problema. Você sai da sua casa, vai para o trabalho, mais problema. Sai do trabalho, vai para a rua, outro problema. Vivemos num tempo de tantos problemas. Mas vou lhe dizer que mesmo em meio a essas águas tão agitadas, há um rio cujas águas vêm do trono de Deus. O nome desse rio é Jesus. Refrigera a minha alma. Vamos dizer isso? Vou contar até 3. Respira fundo e diga: refrigera a minha alma. Vamos lá? Vamos fazer esse ato profético. Vamos convidar o Senhor para ser nosso pastor. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. Respira assim, ó. Diz para ele, diga: Senhor, refrigera a minha alma. Nós precisamos de refrigério nas nossas emoções, igreja. Alma trata disso. Alma é emoção. Tem gente que anda com as emoções tão agitadas, tão abaladas, que ele não sei, sabe? Refrigera a minha alma, receba esse refrigério. E depois ele continua: refrigera-me, refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Agora presta atenção, já estamos na metade aqui. Olha só, sabe o que é vereda? Vereda é um caminho apertado, é um caminho difícil de passar.
Lembra que eu disse que o pastor ele tirava a ovelha do aprisco de manhã? Então bem de manhãzinha, antes do sol raiar, ele tirava a ovelha e conduzia a ovelha pelo deserto, porque tinha que passar pelo deserto. E aí sim, chegavam no lugar de descanso, nos pastos verdejantes, nas águas tranquilas. E aí quando a tardinha chegava, que o sol já estava se pondo, começava a se pôr, e não era mais aquele sol que queima, aquele sol que machuca, que castiga. Quando o sol já estava indo embora, bem à tardinha, eles voltavam para o aprisco. Só que para chegar no aprisco, eles tinham que passar por uma vereda. Das águas verdejantes até o aprisco, o caminho era apertado. Mas entenda que a vereda é um caminho apertado, mas é um caminho reto. Não é um caminho tortuoso, não é um caminho com muitas curvas, é um caminho reto, mas é um caminho apertado. Se quem está te conduzindo está te levando por um caminho largo, você não está sendo conduzido pelo pastor. Se quem está te conduzindo, se você percebe que o seu andar se dá por um caminho fácil de caminhar, não é o pastor de Israel que está te conduzindo. Vou lhe dizer que muita gente quer seguir Jesus, muita gente quer o bom pastor, mas quer um evangelho de facilidades. Ei, não há facilidades no evangelho. Tem muita gente que quer seguir a Jesus, mas quer contrair para si as normalidades do mundo. Está errado. Tem muita gente que quer seguir o bom pastor, mas não quer se submeter a um caminho estreito, a um caminho de renúncias. O bom pastor, que Jesus disse, que é aquele que não negar a si mesmo. Sabe o que é negar a si mesmo? É você negar os seus desejos, é você negar as suas vontades. E a obra da carne não é a obra do diabo, é a obra da carne, é a nossa natureza. A nossa natureza é pecaminosa. Sabe por que tem muita gente que vive na promiscuidade? Sabe por que tem muita gente que dorme sexualmente falando com todo mundo que ele vê na frente? Porque isso é da natureza da carne. E essa pessoa está andando por um caminho largo, mesmo estando na igreja, porque o caminho estreito nos ensina que se você tem essa tendência, você tem que negar a si mesmo. Porque essa é uma tendência da carne, não do espírito. Sabe por que tem muita gente que mesmo estando na igreja passa a vida inteira mentindo? A pessoa nasce com essa tendência. Todos nós nascemos com o pacote completo da carne, mas sempre haverá algo em nós que se destaca. Você entende isso? Todos nós temos tudo da carne, mas um está mais inclinado à prostituição, o outro está mais inclinado à avareza. Todos nós temos tudo, mas um está mais inclinado à avareza, o outro está mais inclinado à prostituição, o outro está mais inclinado à discórdia, o outro está mais inclinado à mentira. Todos nós temos o pacote completo, mas sempre há algo, sempre há uma inclinação maior de alguma coisa na nossa vida. E se você anda pelo caminho estreito, você tem que negar a si mesmo. Nessa área da carne que se destaca na sua vida e em todas as outras. Você entende que o caminho é apertado, mas é guiado por Jesus. Por isso que Davi, ele fala: guia-me pelas veredas. Mas olha que vereda que ele fala, não é vereda qualquer não. Ele fala: guia-me pelas veredas da justiça. Sabe qual é a justiça de Deus? A justiça de Deus é Jesus. E Jesus disse: eu sou o caminho. Se você quiser chegar até Deus, você tem que passar por Jesus. Entenda que Jesus é o caminho. Imagina assim, Deus está aqui, nessa ponta, você está aqui, e daqui até aqui há um caminho, Isso aqui é um caminho, e o nome desse caminho aqui é Jesus.
Você tem que andar por todo esse caminho para poder chegar. A vereda é um caminho apertado, a vereda da justiça. Davi entendia muito isso. E o versículo 4 é maravilhoso. Mas muita gente entende errado. Olha só o que ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, esse vale era um vale apertado, era um vale cheio de altos, era um vale cheio de baixos, era um vale cheio de rochas. Na sua extensão ele era cheio de rochas. No meio dessas rochas haviam animais escondidos entre as rochas. Além disso tudo, ainda havia o risco de queda, porque por vezes o caminho se tornava um grande penhasco. Esse era o caminho de volta para casa. Esse era o caminho que o pastor enfrentava para chegar com a ovelha em casa. Vou dizer a você, meu querido, todos nós estamos a caminho de casa. Aleluia. Como eu amo isso. Você não é daqui, a sua casa não é aqui, você está no caminho da casa. Agora preste atenção. No meio do caminho de volta para casa existe um vale, que Davi descreve como sendo o vale da sombra da morte. Todos nós passamos por esse caminho. Nesse caminho há perigos, há risco de queda. Nesse caminho existem animais escondidos em pontos estratégicos. Pensa comigo, os animais que moravam, que viviam ali naquele deserto, eles sabiam que todos os dias o pastor pastava ali naquele horário com as ovelhas. Eles sabiam, então eles ficavam escondidos, tentando pegar as ovelhas, tentando abocanhar as ovelhas. Havia também um penhasco, então as ovelhas elas corriam o risco de cair naquele penhasco e perder a sua vida. Sabe de uma coisa? Todos nós passamos por isso. Talvez o vale da sombra da morte para você tenha sido uma doença que você pegou. Talvez o vale da sombra da morte para você tenha sido o desejo de suicídio que já passou pela sua cabeça. Não vem de Deus, não vem do Senhor. O pastor te quer com vida. Talvez o vale da sombra da morte para você tenha sido a fase mais difícil que você já passou na sua vida. Eu não sei qual foi, não sei qual tem sido, não sei qual é o vale da sombra da morte, mas eu sei que assim como Davi disse, eu vou dizer, e você também vai dizer: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Já cantará na racalabassuriandalamas. Ora namachecaias. Não temas, não tenha medo, aprenda e saiba, você vai passar pelo vale da sombra da morte, mas você vai passar, você não vai ficar detido nesse vale, você vai passar, você não vai ser engolido pelo bicho, você vai passar, você não vai cair no penhasco, você vai passar, nenhum mal vai te suceder, porque o seu pastor está com você e é atrás dele que você está indo. Você entende como é forte, como é profundo esse salmo, meu querido? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Amados, agora pensa comigo, já estamos partindo para o final, mas se o caminho era perigoso, se o caminho é perigoso e a ovelha é medrosa, como que o pastor fazia para que a ovelha o seguisse? Como o pastor fazia para que a ovelha fosse atrás dele? Sabe, pastores, eles desenvolveram uma técnica, e nessa técnica aconteciam duas coisas: eles cantavam e eles falavam. E por que eles cantavam, tocavam e falavam? Porque ao
ouvir a sua voz, a ovelha se sentia protegida. Ao ouvir a sua voz, a ovelha se acalmava e então ela o seguia. Não é maravilhoso isso? Eu ouvi uma história que certa vez 2 pastores estavam apacentando, cada um apacentando o seu rebanho, e os 2 rebanhos se misturaram. E uma pessoa leiga no assunto, uma pessoa ignorante no assunto, uma pessoa que não entendia do assunto, chegou, sentou e ficou olhando e falou: agora eu quero saber, eu quero ver como que esse pastor vai separar a ovelha dele do outro pastor. Misturou tudo, ficou tudo igual. E ele ficou lá um tempo, ficou horas lá sentado. E quando chegou a hora de ir, o primeiro pastor levantou e começou a falar alto, começou a cantar alto. Imediatamente as ovelhas que eram dele ouviram a sua voz e foram atrás dele, e as demais ficaram no lugar onde estavam. Tem um homem que passou por aqui que disse assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz e me seguem. O nome desse homem é Jesus. E eu quero lhe dizer que a voz do pastor Jesus nos acalma mesmo no meio do vale, mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio da tribulação. Sempre há uma palavra de Deus na nossa direção. Você já reparou que Deus não te desamparou nem mesmo no dia mais difícil da sua vida? Sempre haverá uma palavra de Deus para nós, sempre ouviremos a voz do bom pastor. E ele encerra esse versículo dizendo: a tua vara e o teu cajado me consolam. Aprenda hoje 3 coisas sobre o cajado, ou melhor, aprenda hoje 3 funções do cajado. O cajado é protetor, o cajado do pastor é salvador e é disciplinar. Uma das funções do cajado é que ele também servia como vara. Por isso que Davi fala, olha como Davi entendia e sabia do que falava. Nós vemos que o cajado ele tem aquela envergadura que parece um gancho, mas ele também tinha uma outra ponta, e a outra ponta ela servia como vara. Todo o cajado na verdade também servia como vara. E se alguma ovelha saísse do rebanho, o pastor batia nela usando a função vara do cajado. E ele batia não é para machucar, não é para judiar não, mas ele batia para que ela voltasse novamente ao seu devido lugar. Ei ovelha, sabe qual é o seu devido lugar? O seu devido lugar é no rebanho, junto com as outras ovelhas, andando atrás do seu pastor. Se você não está junto com o rebanho, com as outras ovelhas, andando atrás do seu pastor, você não é ovelha. E se você não é ovelha, você não pode ser conduzido por Jesus. E se você não é conduzido pelo pastor, fique tranquilo, já já o lobo te pega. Pastor, tem misericórdia. Então coloque-se no seu devido lugar. O seu devido lugar é junto com o pastor Jesus. Sabe, ele fazia isso, ele batia. Ele usava o cajado como vara. Essa é a função protetiva do cajado. A vara servia para proteger ali a ovelha. Sabe, quando a ovelha caía, ele usava aquele gancho do cajado como uma extensão do seu próprio braço. Às vezes a ovelha, o caminho era um desfiadeiro, às vezes a ovelha escorregava e o braço do pastor não alcançava, então ele pegava o cajado, ia lá e segurava a ovelha naquele gancho e trazia novamente a ovelha de volta para si. Esse é o lado que ele usava o cajado como salvação. E o último item, o penúltimo item que eu quero falar, o último na verdade, porque depois desse é o versículo 6, e aí nós vamos basicamente apenas ler. Mas o versículo 5 ele diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Hoje eu descobri uma palavra chamada oestrose. Oestrose.
O que é oestrose? Oestrose é uma doença que dá na ovelha. E essa doença, ela é proveniente de uma mosca que tem o hábito de pousar no focinho e no ouvido da ovelha. E essa mosca, quando ela pousa no focinho e no ouvido da ovelha, ela coloca no focinho e no ouvido da ovelha larvas, como é que fala? Larvas, né? Ela coloca as larvas dentro do ouvido, no focinho, no ouvido da ovelha. Pequenos ovos microscópicos que não se enxerga, não dá para enxergar a olho nu. O pastor olha e não sabe que aquela larva está lá. Nem a ovelha sabe que aquela larva está lá. Mas o problema é que a larva cresce dentro do ouvido da ovelha. Agora, sabe, eu disse aqui que a ovelha não tem garra, a ovelha não tem veneno, a ovelha não tem como se defender. Quando a mosca chega e coloca a larva dentro do ouvido da ovelha, sabe o que acontece? Dificilmente a ovelha sobrevive. Aquela ovelha está condenada, ela está fadada a morrer, porque a larva deixa de ser larva e cresce. Eu vi uma foto de uma cabeça aberta de uma ovelha que morreu, e dentro da cabeça, perto do cérebro dessa ovelha, já não tinham mais larvas, tinham besouros assim, uns negócios assim que parecia berne, um monte, que foi crescendo dentro, que foram crescendo dentro da cabeça da ovelha. E isso incomoda tanto que, para se livrar disso, a ovelha, ela começa a bater a cabeça na pedra, porque aquilo dói, incomoda, aquilo deve ser uma sensação horrível, a pior sensação do mundo, e ela bate com a cabeça até morrer. Então, para espantar as moscas, sabe o que o pastor fazia? Ele vinha com a botija de óleo e ele ungia a cabeça da ovelha. E não era pouca unção, não era pouco óleo. Ele virava e derramava muito óleo, até o cálice transbordar, até a ovelha ficar com a cabeça completamente encharcada com o óleo. Sabe por que tem muita gente que sai da igreja? Sabe por que tem muita gente que se afasta da presença de Deus? Sabe por que tem muita ovelha que morre mesmo estando no meio do rebanho? É porque está faltando óleo sobre a sua cabeça. Oh Jesus! O óleo, ele tem uma função protetiva também sobre a ovelha. Tem muito crente que diz ser ovelha, mas a cabeça dele, o ouvido dele já está completamente cheio de larva, já está completamente cheio, porque ele não tem o óleo, ele não deixou o pastor derramar óleo, o cálice dele não transbordou. E eu quero falar a você que contra a oestrose espiritual há um óleo chamado Espírito Santo de Deus, e eu profetizo que esse óleo é agora, nesse momento, derramado pelo pastor sobre a sua cabeça. Deixa Jesus ungir a sua cabeça com óleo até que o seu cálice transborde. Enquanto não transbordar, que Jesus não pare de derramar óleo sobre você. A ovelha não tem suporte para abrigar na sua cabeça lava. A mesma coisa somos nós, querido. Se você não tem o Espírito Santo, qualquer conversinha te pega. Se você não tem o Espírito Santo, qualquer discurso da serpente te pega, qualquer maledicência te pega. Você abre o seu coração, você abre a sua cabeça para fofoca, você abre a sua mente para picuinha, você abre a sua cabeça para ladainha, e isso só cresce dentro de você, isso só aumenta dentro de você, até que chega o momento que você morre. Espiritualmente você morre e nem percebe. Sabe quem não morre? Sabe quem vive essa proteção? Aquele cuja cabeça está o óleo derramado, aquele cuja cabeça está o óleo derramado pelo pastor. E esse óleo não tem outro nome a não ser Espírito Santo da promessa.
E enfim, quando o pastor chega de volta para o aprisco, quando o pastor chega de volta para casa, lá no aprisco das ovelhas, sabe o que acontece? Ele serve novamente uma refeição para a ovelha. Olha como ele cuida da ovelha, para que a ovelha consiga repor as energias que ela gastou, que ela consumiu durante a trajetória. E depois o pastor, de servir a refeição, ele faz uma coisa muito importante. Enquanto as ovelhas vão entrando para o aprisco, ele começa: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 98, 99. Opa, contei errado, vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 45, 46, 47, 98, 99. Opa, não, vou contar de novo. 1, 2, 3, 45, 46, 47, 98, 99. Opa, está faltando uma. Sabe o que ele faz? Ele conta as ovelhas. Ele conta as ovelhas várias vezes por dia. E quando chega no aprisco, ele conta novamente as ovelhas. E se uma ovelha está perdida, sabe o que ele faz? Ele deixa as ovelhas no aprisco e vai atrás da outra. Hoje eu entendi essa palavra, porque às vezes eu achava que era meio injusto da parte do pastor, sabe? Como que o pastor ele deixa 99 ovelhas à mercê do lobo? Como é que ele consegue deixar 99 ovelhas abandonadas para ir atrás de uma? Mas o amor do pastor pelas 99 é o mesmo amor que ele tem pela perdida. Na verdade, hoje eu aprendi que quando as ovelhas estão no aprisco, elas não estão abandonadas. Este é o YouTube Music. Quando as ovelhas estão no aprisco, elas não estão abandonadas, elas estão no seu lugar de destino. Meu querido, o seu lugar de destino não é o deserto, não é a transição. O seu lugar de destino é o aprisco, é a casa que ele já preparou para você. Então o pastor ele deixa as ovelhas seguras no aprisco. Depois que elas estão seguras, sabe por quê? Olha só, já vou encerrar, prometo, te dou minha palavra, mas deixa o Espírito Santo falar. O lobo não entra no aprisco, porque se ele entrar, ele sabe que o pastor vai acabar com ele. É por isso que nenhuma ovelha deve sair da igreja, porque fora da igreja o lobo te estraçalha. Mas quando o lobo olha e vê que você está no aprisco, ele fala: é melhor não ir lá não, porque lá tem um pastor, e o pastor é mais louco do que eu. Esse pastor tem a coragem de dar a vida dele por uma ovelha. Se eu for lá, ele acaba comigo. Então no aprisco a ovelha está segura, e aí o pastor pode então ir atrás daquela que se perdeu. E depois no final ele diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Mas eu quero orar agora e quero dizer a você: se você se sente perdido, saiba que Jesus está atrás de você. Jesus está te procurando. E vou lhe dizer, se alguma vez o seu pastor, eu como pastor, ou se você é de outra igreja, se o seu pastor ou se o seu líder de célula foi duro com você, agradeça. Certa vez um ônibus estava levando alguns turistas, passando próximo do Monte Sinai. O Monte Sinai fica entre o Egito e Israel, e quando eles chegaram num ponto ali do caminho, eles olharam e eles viram que havia um lugar, um oásis, um campo verdejante, e vários pastores pastoreando ali. Presta atenção nessa história, vou encerrar com ela. E aí eles pararam para tirar fotos, quando de repente um turista observou que o pastor pegou uma ovelha no colo, juntou as duas mãos na perna da ovelha e fez assim na perna da ovelha, ó, cá! Quebrou a perna da ovelha. Aquele homem ficou horrorizado. Ele chamou o guia turístico e ele disse assim: olha, você viu o que ele fez? E ele nem está chorando, ele nem está arrependido. Ele quebrou a perna da ovelha. Não tem nenhuma ONG, não tem nenhum órgão protetor desses animais, não há quem os defenda. O guia desceu até o ônibus e foi falar com o pastor. E o pessoal, os turistas do ônibus, viram que aquele pastor gesticulou e mostrou, e aí para o guia, e aí de repente
repente o guia voltou para o ônibus e explicou o seguinte: olha, sabe o que o pastor falou? Sabe o que ele explicou para mim? Que ele quebrou a perna da ovelha porque ele ama a ovelha. E alguém perguntou: mas como isso é possível? Aí ele explicou: aquela ovelha é uma ovelha rebelde. Aquela ovelha, todas as vezes que eles estão indo pelo aprisco, todas as vezes que eles estão no campo verdejante, nas águas tranquilas, todas as vezes que estão ali no vale da sombra da morte, isso foi explicado. Todas as vezes que eles estão juntos, essa ovelha sempre foge do rebanho, ela nunca obedece o pastor. A última vez que ela sumiu, o pastor contou para mim agora ali, que a última vez que ela sumiu, ela ficou 3 dias perdida, e ele achou ela com a lã cheia de carrapicho, cheia de gravetos. A lã dela se tornou imprestável, de tão suja que estava, por conta de ela ter sumido, por conta dos perigos que ela enfrentou. E é a 3ª ou 4ª vez que essa ovelha some, porque essa é uma ovelha rebelde. Aí os amigos desse pastor sugeriram a ele: sacrifique essa ovelha, porque ela está te dando prejuízo. Mas o amor do pastor por aquela ovelha era tão grande que ele não sacrificou. Mas ao invés disso, ele foi lá e quebrou a perna, porque com a perna quebrada seria impossível ela fugir outra vez. E o amor dele, quando um pastor faz isso, isso é uma coisa que de fato acontece. Quando o pastor faz isso, todo o caminho, todo o trajeto do deserto até o aprisco, o pastor faz com a ovelha no colo. Se alguma vez a sua perna foi quebrada, se alguma vez você foi corrigido e doeu, saiba que é para que você nunca mais se afaste do aprisco. Então, se você de repente se sente uma ovelha afastada, volte hoje para Jesus, e os demais recebam a unção desse salmo sobre a sua vida. Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, e por favor, unges a minha cabeça com óleo, para que o meu cálice possa transbordar. E certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na tua casa, Senhor, por longos dias. Pai, eu sei que o Senhor já visitou, mas eu peço outra vez: visita agora cada coração, visita cada ouvido. Pai, que as pessoas tenham entendido o poder, a importância, o significado do Salmo 23, esse salmo tão precioso, tão maravilhoso. Nos ensina, Senhor, a descansar em pastos verdejantes, a desfrutar das águas tranquilas que o Senhor tem para nós. E venha, Senhor Jesus, verdadeiramente ser o nosso pastor. Eu te convido, vem ser o meu pastor. Eu não terei outro pastor a não ser o Senhor. Eu não receberei alimento de outro pastor a não ser o Senhor. E se porventura houver alguém afastado do rebanho, alguém afastado do pastor, ainda que de corpo presente, mas alma afastada, coração afastado, quebra a perna, Jesus, se precisar, mas carrega no colo, derrama óleo novamente, derrama óleo outra vez, derrama óleo de novo sobre essa cabeça, até que o cálice venha transbordar, mas que todos nós possamos chegar juntos até a nossa casa, a nossa verdadeira casa, o nosso verdadeiro lar, que é o aprisco, onde o Senhor tem um lugar preparado para cada um de nós. Amém, amém e amém, Jesus. Aleluia. Deus abençoe grandemente a sua vida, meu querido. Eu pude e posso sentir a presença do Senhor aqui. Aleluia.